que nervosa. Então, eu conheci o Daniel através da rede social, entre amigos em comum, que eu vi a foto dele e de lá pra lá comecei a seguir ele. A Ingrid curtiu uma foto minha, né? E nisso eu não dei nem trela pra ela, né? Na verdade. Eu achei estranho, né? Ela vindo querer contato comigo e tal. Isso que foi um pouco, né, diferente pra mim, porque a gente não era acostumado a fazer isso, né? Daí eu comecei a me interessar por ela pela conversa. A gente começou a conversar um pouquinho e tal. A gente não chegou a namorar, não foi um namoro, né? Foi um período de conversa. Então a gente conversou num período entre 5 e 6 meses. Então, eu sou de São Paulo e ela é daqui do Espírito Santo, né? E nisso a gente conversava praticamente o dia inteiro, ficava conversando e tal, mas sem nenhuma ideia de, né, de se encontrar, de ter um relacionamento verdadeiro, né? Porque pra mim, eu não acreditava mesmo que a gente ia se encontrar e ia ficar junto, né? E até que foi quando ela falou, ó, vou pra São Paulo, eu não acreditei. Eu até brinquei com ela, falei, eu duvido você vir e tal, né? Mas depois daquele encontro que a gente teve, foi numa quinta-feira, aí a gente voltou a... Pra mim, eu comecei a acreditar um pouquinho. Porém, logo em seguida eu me mudei, eu fui para outro estado, né? Mais longe, fui pro Nordeste. E daí que a gente ficou sem se falar durante um ano. Eu solteiro, ela também solteira, mas a gente acabou, né? Não se falava mais. Dentro de mim mudou a insegurança, eu fiquei mais insegura. Ele indo para um estado novo, passava-se na minha mente. Eu nunca, até então, não tinha visto ele assim, né, tanto pessoalmente, eu só encontrei ele uma vez. Então, dentro de mim, eu falei assim, ele vai para o Maranhão, ele vai conhecer outra pessoa, porque a gente só se viu uma vez, não teve muito contato, né, muita afinidade, então ele já vai perder o interesse por mim e já vai conhecer outra pessoa por lá. Foi muito difícil para mim, né? Eu fiquei abalada, eu fiquei triste, eu chorava de saudade, porque até então, os 6 meses que a gente conversava antes, foi uns 6 meses assim que a gente conversava mesmo para se conhecer, era todos os dias a gente se falando. Ele me ligava todos os dias, perguntava como eu tô, e de repente isso ia acabar, isso não ia mais existir. Então, os primeiros meses foram os mais difíceis, né? Porque a gente teve que excluir o número um do outro, até mesmo bloquear o número. Então, a saudade só aumentava, o desejo de falar com ele também só aumentava, e a gente não podia fazer nada, não podia, né, simplesmente ligar para ele e mandar uma mensagem para ele. Pra mim, já tinha aquela certeza que eu tinha no começo, que não ia dar certo, já, né, ficou ali marcado. E foi o que eu falei pra ela, ó, Ingrid, a gente vai ter que ficar sem se falar e tal, tal. Pra ela foi um baque muito grande também, né? Mas eu segui minha vida. E ela na dela, a gente seguiu a direção e foi sem se falar. Logo eu já comecei a fazer a terapia do amor, nesse meio período comecei a fazer a terapia do amor. Então eu falei, eu vou pro altar da terapia do amor. Já que minha situação agora difícil tá sendo nessa parte, então eu fui. Falei assim, meu Deus, é a tua vontade que tem que prevalecer, não a minha. Mas se for da tua vontade dar certo, então que venha dar certo. Mas se não for também, que o Senhor venha fazer eu esquecer ele totalmente. Mas não foi nada disso. A gente ficou 1 ano sem se falar e 1 ano eu não consegui esquecer ele. Eu ficava sem entender, né? Porque no início a gente não consegue entender. Eu falava, meu Deus do céu, se é pra eu esquecer ele, não é pra eu esquecer ele, então tem que dar certo. Então alguma coisa o Senhor tá preparando. Mas veio as dúvidas, veio o medo, ficava dentro de mim, não vai dar certo, ele não vai voltar, vocês não vão mais se ver, ele já tá com outra lá e você nem sabe, porque não tem com quem falar. Pra mim, foi mais fácil, pra mim foi mais fácil. Pra ela foi mais difícil, né? Pra mim, eu já tava decidido que não ia ter mais nada, porque eu também não queria, na verdade, né, 100% assim, né, a gente ficar junto. Mas, no entanto, que apareceu, né, outras pessoas, pra mim, mas eu também nunca acreditei, eu sempre pensava nela. Apareceu outra pessoa e tal, eu comecei a querer ter um relacionamento, mas eu pensava mais nela. Foi quando eu voltei e falei, não, vou voltar mesmo a falar com a Ingrid e tal, né, porque ela me chamou a atenção em alguma coisa, foi diferente. Aí eu lembrei que o pastor falou, ó, se for de Deus lá na frente, vocês vão voltar, né, a ficar juntos, vai dar certo. Depois de 1 ano, mais ou menos, ele no Maranhão, né, aconteceu que ele me procurou. Eu vou dizer que foi assim, dentro de mim foi uma alegria. A gente conversou, ele me pediu desculpa na época por ter sumido, né,
E até então ele não, assim, ele já não me pediu em namoro, ele já me pediu em noivado. Eu falei pra ela, Ingrid, a gente vai voltar, vai namorar e tal. Ela falou, não, se você quiser ficar comigo, você vai ter que vir falar com meu pai, né, pra não ficar nesse, de novo, terminar e tal, né. Ela falou, você vai ter que vir conversar com meu pai. Eu falei, então eu vou. E ela não acreditou agora. Como eu não tinha acreditado que ela ia ir pra São Paulo naquela época, agora foi a vez dela, né, foi o contrário. Aí eu falei, não, eu vou. Marquei, no outro mês eu fui lá, conheci o pai dela, a família dela. Eu sou filha de árabe. E os árabes não aceitam muito, né? As filhas se casarem com um brasileiro, com alguém que não seja da mesma cultura. Então, assim, foi um período difícil, assim, durante um mês, porque ele estava se preparando para vir para conversar com meu pai e eu só tinha menos de um mês para conversar com meu pai a respeito dele. Eles realmente, é uma cultura bem difícil, né? É bem difícil mesmo, o pai dela, por querer já antigamente ter casado ela com árabes e tal, né? Ter propostas de casamento para ela, e ele nunca aceitou sem ser alguém da origem deles. E para ele também foi um susto muito grande, né? Porque ele não esperava. Então foi nesse mês que eu cheguei a conversar, né? Minha mãe também sempre me ajudando a conversar com meu pai. E daí ele veio. Aí quando veio, ele se apresentou pro meu pai, os dois conversaram e foi quando ele pediu a minha mão em noivado. Mas eu cheguei decidido, cheguei com a aliança, falei, ó, quero noivar com a filha do senhor sem conhecer ele, vim na cara e na coragem. E nisso ele aceitou, sabe? Isso que a gente ficou todo mundo surpreso, né? Ela, a mãe dela, a gente por ser da fé, né? Que ela falou, Daniel, vai ser muito difícil, então você fala com ele. E por eu também não ter nada a oferecer para ela, né? Ele também criticou muito isso. Eu passei um momento muito difícil, porque eu não tinha nada para oferecer para ela. Através das palestras vem a orientação pra gente, vem às vezes uma coisa que a gente não está conseguindo enxergar ali no momento, mas depois na palestra, nossa, é esse detalhe aqui que está faltando, é esse detalhe aqui que a gente precisa mudar e por aí vai. Sim, muitas das vezes também a gente chegou brigado nas reuniões, né? Brigado mesmo sem se falar, tá? Uns sentado de um lado pro outro. Ela até falava pra mim assim, quando a gente estava entrando na reunião, finge pelo menos que você tá bem comigo. Ela falava assim pra mim, né? E aí, depois do contexto da reunião e tal, que aí a gente via mesmo que o espírito do amor mesmo, né? Ele entrava e conseguia unir a gente novamente. Hoje eu vejo no meu marido meu melhor amigo, né? Eu vejo ali quem está comigo para me apoiar, para me ajudar. A gente se entende, a gente brinca, a gente não tem mais esse conflito em querer ficar brigando com o outro. Quando vem alguma dificuldade, a gente se une para resolver a dificuldade, não a gente se separa. A dificuldade não separa mais a gente. Eu tenho ele dentro de casa, sim, é o meu marido. Então a gente tem o espírito do amor, né? O que é passado na terapia do amor é o espírito do amor em primeiro lugar, o nosso casamento em segundo e sempre ali. Na fé, na confiança, na perseverança, porque a dificuldade todo mundo vai ter, todo casamento tem. Mas o que não pode deixar é a gente perder a fé, né? E se unir, ter essa união no casamento, né? Para poder lutar junto. Então, tudo entre a gente, assim, não, vamos na fé. Tem uma dificuldade no laboratório, tá ali os dois juntos na fé, tá ali os dois juntos orando, buscando. Qualquer dificuldade que a gente vê que começa a vir, a gente, não, vamos pedir uma direção, né? Vamos praticar aquilo que a gente está aprendendo para não deixar o nosso barco afundar, né? É isso que a gente, igual eu falei no começo, né? Antes a gente estava remando um contra o outro, agora a gente está remando junto.